quando as nésperas no portão de casa amadureceram. Uma vizinha invejosa foi de fininho borrifar agrotóxico no meu pé de néspera. Tentei avisar na boa para o pessoal da vila não colher, mas ninguém me deu ouvidos. Observando aquele vulto suspeito pela janela, peguei o meu celular e gravei escondido toda a ação da Jequistian borrifando o veneno. Depois que a Jequistian saiu com o pulverizador nas costas, eu não colhi nem joguei fora as nésperas contaminadas. Em vez disso, fiz como na minha vida passada. Escrevi uma placa de aviso e a pendurei na árvore. À tarde, como esperado, alguns moradores aproveitaram que não tinha ninguém em casa e vieram com cestos para roubar as frutas. Ao ver os vultos da esposa do Erquian e do casal Sanlaise, não pude deixar de comentar. Não é que eles vieram mesmo. Nenhuma dessas duas famílias presta. A mulher do Erquian é famosa na vila por ser mão leve e oportunista. Entrar aqui para roubar é como se estivesse na própria casa. Já o Sanlaise e a mulher dele são um casal de mau caráter da pior espécie, que já tentou até extorquir a família Xiao. Olhando o entusiasmo das duas famílias colhendo as nésperas, chegaram a quebrar os galhos da árvore e espalharam frutas amassadas por todo o chão. Eu ri discretamente, podem colher à vontade. Comam mesmo, comam até passar mal. Desta vez, eu não vou deixar o verdadeiro culpado sair impune. E nem deixar o feitiço virar contra o feiticeiro. Peguei o celular, procurei o contato do chefe da vila no WeChat e pedi para ele me adicionar no grupo de avisos da vila. Assim que entrei sem dizer uma palavra, mandei um pix de presente para o grupo. Isso fez todo mundo aparecer na hora. Onde é que o Xiao Qingguo ganhou essa bolada? Do nada mandando um presentão desses. Eu então postei diretamente o vídeo da Jequistian borrifando agrotóxico na minha árvore, no grupo da vila. Depois, com um tom de desculpas, expliquei aos moradores. Nessa época, todos os anos, minha família sempre convida todos para provarem nossas nésperas maduras. Mas este ano, a vizinha Jequistian passou veneno na árvore. Fiquei preocupado que alguém se intoxicasse por engano. Por isso pensei nesse jeito de avisar. Peço encarecidamente que os vizinhos não colham nem comam as frutas. E avisem aos seus familiares, para evitar qualquer acidente. O morador, ao ouvir isso, ficou indignado na hora. E não se aguentou, xingando a Jequistian. Essa mulher é louca ou quê? Tacando veneno na árvore dos outros sem mais nem menos. Ela quer matar a vila inteira envenenada. Essa velha tem o coração peludo. Não pode ver ninguém se dando bem que já quer atrapalhar. Xiao Qingguo, chame logo seus pais para virem tirar satisfação com ela. A família Xiao tem poucas árvores, mas elas dão centenas de quilos de nésperas todo ano. E néspera está caro agora. Está custando uns R$6 o quilo. Se colhesse tudo aquilo para vender, ganharia uns bons milhares de reais. Faça aquela mulher pagar cada centavo. O pessoal da vila começou a falar sem parar. Mais revoltados do que eu, que era o maior interessado. Pois é, nos anos anteriores, todo mundo comia nésperas grandes e doces de graça. Este ano, quando estavam prontas para comer, a Jequistian foi lá e tacou veneno. Ver a árvore carregadinha de frutas amarelinhas e não poder comer. Como os moradores não ficariam furiosos? Respondi um por um no grupo, para garantir que todos tivessem sido notificados. Só então levantei a cabeça e olhei pela janela. Naquele momento, o Sanlaise já estava empoleirado no pé de néspera. Ele estava montado no galho, colhendo as nésperas, descascando e enfiando direto na boca. Embaixo da árvore, a mulher dele parecia uma morta de fome, devorando as nésperas desesperadamente. Ao lado, a esposa do Erquian também colhia, descascava e empurrava as frutas na boca do neto. E na minha vida passada, a vovó foi empurrada montanha abaixo por esse neto dela e morreu. A esposa do Erquian e a família do Sanlaise voltaram com o saque completo. Eles levaram todas as nésperas das partes baixas da nossa árvore, justamente as que tinham sido pulverizadas com veneno. Limparam tudo. Liguei imediatamente para o celular do meu pai. Pai, volta logo. Deu problema aqui em casa. A vizinha Jequistian passou veneno nas nossas nésperas. Eu avisei no grupo da vila. Mas quando saí do banheiro agora há pouco, vi que roubaram um monte de frutas. Não sei quem não viu o aviso e veio roubar nossas nésperas. Será que alguém vai morrer intoxicado? Ao ouvirem o que eu disse, meu pai e minha mãe largaram o trabalho na roça e voltaram correndo às pressas. Vi meus pais com os pés cobertos de lama, com a vovó logo atrás deles. Qingguo, o que aconteceu? Alguém te tratou mal na faculdade. Por que voltou de repente? Ninguém me maltratou, não. É que eu tive febre. E o professor ficou com medo de ser gripe e eu passar para os outros. Ele mandou eu descansar em casa uns dias e só voltar quando a febre passar. Meus pais respiraram aliviados. Pediram para a vovó me acompanhar até em casa.
e sem nem calçarem os sapatos direito. Foram correndo para a vila procurar o pessoal. Infelizmente já era tarde demais. A família Olho Maior do Erquian e o casal Sanlaíse já tinham ido comendo pelo caminho. Quando chegaram em suas casas, cada um já tinha comido pelo menos meio quilo das nésperas envenenadas. Quando meu pai os alcançou, as duas famílias já estavam espumando pela boca. Ao saberem do veneno nas frutas, os parentes correram para levá-los ao posto de saúde. Ao chegarem lá, o neto do Erquian já não tinha mais pulso. Sanlaíse foi o que mais comeu, e já estava nas últimas quando foi entregue. Por sorte, a esposa do Erquian e a mulher do Sanlaíse foram salvas. Mas o que as esperava não era um abraço de alívio, mas sim um tapão na cara vindo da própria família. Tio Erquian deu um bofetão tão forte que a cabeça da esposa quase girou como um peão. Nosso filho te manda 2.000 yuans todo mês. A gente estava passando fome por acaso. Você tinha que ir roubar. Agora veja só a desgraça. Nosso neto morreu. Xinguan, quero ver como você vai encarar seu filho e sua nora. Ao saber que o netinho querido tinha morrido, e que foi por causa das nésperas que ela mesma roubou, ela olhou para minha família com um ódio sinistro. A culpa é toda de vocês. Meu neto só morreu porque comeu as nésperas da casa de vocês. Erquian, porque você está me batendo? Vá cobrar as contas com a família Xiao. Que cobrar contas, o quê? O veneno nas nésperas. Foi aquela velha da Jequixian que passou. Foi a Jequixian que matou meu neto. Aquela infeliz nunca teve sorte de ter filho homem. Teve 3 filhas. E nem sequer tem um neto de sangue para chamar de seu. Com certeza ele está com inveja porque eu tenho um neto. Envenenou de propósito para prejudicar o meu netinho. O casal rangeu os dentes de raiva. Eles queriam devorar Jequixian viva. Na outra cama do hospital, a mãe do Sanlaíse segurou a mão da nora, fazendo haver estrelas de tanta força. Sua preguiçosa. Eu não devia ter amolecido o coração lá atrás e deixado o meu terceiro filho casar com você. O Sanlaíse ama comer nésperas. Bastava você ter plantado algumas árvores para ele. Não ia te matar de cansaço. Mas você teve preguiça de plantar e insistiu em ir roubar dos outros. Ah, meu pobre filhinho. Foi você quem acabou com a vida dele. Vendo os olhos das duas famílias pegando fogo de ódio, eu tratei logo de enviar o vídeo do meu celular para eles. Vão logo atrás da vovó Quixian. A culpa é toda dela por ter borrifado veneno nas nésperas da minha casa. Foi ela quem causou tudo isso. As duas famílias se entreolharam e saíram em disparada para a casa da Jequixian. Eu fui logo atrás enquanto ligava para a polícia. Alô, eu quero fazer uma denúncia. Alguém colocou veneno de propósito nas nésperas da minha família. 2 moradores da vila já comeram as frutas e foram intoxicados. Assim que desliguei o telefone com a polícia, vi as duas famílias carregando caixotes, invadindo a casa da Jequixian o mais rápido possível. Começou uma gritaria e uma confusão danada, exigindo que ela pagasse uma indenização. Jequixian estava desesperada e furiosa, e apontando para a vovó da família Xiao disse: eles passaram mal porque comeram as nésperas da casa dos Xiao. Vão cobrar da vovó do Xiao Qingua. Com certeza a família deles é pão dura. Não queriam que o pessoal da vila comesse suas nésperas. Por isso passaram veneno nelas de propósito. Foi a família Xiao que prejudicou os parentes de vocês. Vão pedir dinheiro para eles. O irmão mais velho de Sanlaíse, ao ouvir isso, cuspiu no chão com desprezo. Ele começou a xingar Jequixian, dizendo que ela não valia nada. Ele tinha visto no vídeo. Estava tudo muito claro. Foi justamente porque ela borrifou veneno nas árvores do Xiao que o irmão dele acabou morrendo por causa das nésperas. E agora, além de não admitir o erro, ainda ficava espalhando boatos para incriminar os outros. Jequixian entrou em pânico, mas continuou negando tudo, irredutível. Nessa hora eu peguei meu celular, coloquei o volume no máximo e esfreguei a tela na cara daquela velha. Vovó Quixian, nossa família nunca te fez nada, não é? Por que a senhora quis prejudicar a gente desse jeito? Todo mundo sabe que o pessoal da vila vem todo ano colher nossas nésperas. A senhora passou veneno escondida nas nossas árvores. Por acaso queria envenenar o povo da vila, para depois colocar a culpa nos meus pais. Eu não passei veneno nenhum. Isso mesmo. Não tinha veneno no borrifador. Era só a água que eu peguei no rio. Eu vi que as árvores de vocês estavam meio secas. Será que não posso nem ajudar a regar por bondade? E bem nesse momento, ouviu-se o som estridente de uma sirene vindo lá de fora. Eu dei um sorriso sarcástico e guardei o celular. As pessoas abriram caminho para a polícia que chegava. Se o que a senhora borrifou foi veneno ou água, vai ter que explicar direitinho lá na delegacia. Tenho certeza de que os oficiais vão investigar a fundo e trazer a verdade à tona.
Não, eu não vou para a delegacia. Eu não matei ninguém. Foi a guludice deles. Cismaram de roubar minhas nésperas para comer. O que eu tenho a ver com isso? Jequishia se debatia enquanto era colocada na viatura pela polícia. A casa da família G também foi isolada com fita amarela. A polícia logo encontrou o borrifador usado para o agrotóxico na casa dela. Ainda acharam um frasco de veneno vazio no quintal. Após a perícia, o veneno do frasco era exatamente o mesmo encontrado nas nésperas da minha árvore. Como fui eu quem gravou o vídeo escondido? A polícia também me levou à delegacia para depor. Xiao Qinghua. Você sabia que a Jequishia estava passando veneno nas suas nésperas? Por que não saiu para impedi-la? Expliquei com um sorriso amargo que na hora eu estava com uma febre alta. Estava sem forças até para levantar. Além disso, a vovó Quixia e minha família nunca se bicaram. E como não havia mais ninguém em casa, fiquei com medo de levar uma surra ou ser xingada se a enfrentasse. Então gravei o vídeo de fininho para mostrar ao meu pai depois. E para que ninguém da vila entendesse errado. Fiz questão de postar o vídeo no grupo do WeChat da vila, para garantir que ninguém deixasse de ver o aviso. Ainda escrevi uma placa de alerta à mão e pendurei na árvore. A placa deve estar no mesmo lugar até agora. O policial continuou o interrogatório. Por que você não impediu quando as famílias de Erquian e San Laíse foram roubar as nésperas? Por que não apareceu para avisar? Eu me apressei em esclarecer. Disse que tive uma dor de barriga e fui ao banheiro nos fundos da casa. Por isso não percebi que tinha gente chegando. Só quando voltei vi folhas de néspera espalhadas na frente da porta. E percebi que a árvore estava bem mais vazia. Foi que me dei conta de que algo estava errado. Liguei imediatamente para avisar minha família. E disse que poderia mostrar o registro da chamada como prova. Desbloqueei o celular e o entreguei ao policial. 1 hora depois terminei o depoimento e saí. Assim que me viram, minha família correu para me cercar. Peguei na mão do meu pai e da minha mãe e fomos todos para casa. Contudo, mal chegamos em casa. E já ouvimos gritos e barulho de coisa quebrando na casa ao lado. Parem com isso, não quebrem mais nada. Quem passou o veneno foi a Jequishia, o que eu tenho a ver com isso? Cala a boca. A Jequishia é sua mulher, o erro é dela. Então você tem que pagar. Eu vou me divorciar da Jequishia. Assim que ela sair da detenção, eu me separo dela. Ela não vai mais ser da minha família. Se querem dinheiro, cobrem dela ou da família do pai dela. O marido da Jequishia estava com o rosto vermelho de tanta raiva. Mas ele não tinha o apoio de ninguém. Esse homem sempre foi famoso por ser um covarde que só cresce dentro de casa. No dia a dia, ele vivia batendo e xingando a esposa. As 3 filhas, antes de casarem, também apanhavam dele constantemente. Desde que as filhas se casaram e saíram de casa. Exceto por uma visita rápida por educação nas festas de fim de ano. Elas quase nunca pisavam na casa dos pais. Também não era de se estranhar, já que no casamento delas, o próprio pai soltou a seguinte pérola. Filha casada é como água derramada, não fiquem voltando para casa sem motivo. Agora que a Jequishia causou esse problemão. O homem correu para ligar para as filhas e genros pedindo ajuda. Mas nenhum deles se deu ao trabalho de atender. Vejam só como elas são obedientes. O pai mandou não voltar, e elas realmente não voltaram. E naquele momento, as famílias de Erquian e San Laíse já tinham invadido a casa da Jequishia. Eles transformaram o lugar em um verdadeiro cenário de guerra. As cadernetas de poupança, os 2 porcos gordos, o boi de arado, as mais de 10 galinhas poedeiras, e mais de 20 sacos de arroz em casca. Foi tudo repartido e levado por aquelas 2 famílias na hora. Qinghua deu uma espiada escondida. E viu que o neto pequeno da esposa de Erquian, além do corpo de San Laíse, estavam sendo velados bem ali, no meio da casa dos G. Ao ver que a família Xiao estava de volta, o marido de Jequishia tentou logo tirar o corpo fora e culpar os outros. Apontando para os meus pais, ele disse: se as 2 famílias não tivessem roubado as nésperas do Xiao, como teriam se envenenado? A família de Qinghua também tem culpa. Por que vocês não vão cobrar o dinheiro deles? É verdade. Qinghua está prestes a entrar na faculdade. Vão até a casa deles pedir o dinheiro. Se eles não pagarem, vão fazer um barraco na porta da faculdade dele. Façam tanto barulho que o Qinghua nem consiga estudar. O marido da Quixia até que tinha razão. Se não fossem as árvores da família Xiao, nada disso teria acontecido. Com certeza, as famílias de Erquian e San Laíse olharam para nós imediatamente. Seus olhos brilhavam com uma ganância doentia, querendo tirar vantagem da nossa desgraça. Eu não pude deixar de pensar que nenhuma boa ação fica impune. O destino de quem é bom parece ser sempre pisoteado pelos outros. Olhando para os aldeões que se amontoavam para ver o circo pegar fogo, eu, com os olhos marejados, dei um passo à frente. De repente, fiz uma reverência profunda diante de todos.
E logo depois questionei em voz alta. Ao longo de todos esses anos, qual família deste vilarejo nunca provou das nossas nésperas? Meu avô e meus pais sempre consideraram vocês como se fossem da família. Nunca impediram ninguém de vir aqui colher. Agora, meu pai não implora que vocês o defendam. Apenas espera que alguém tenha a decência de dizer a verdade. Nesse ponto, meu tom de voz ficou ainda mais firme e emocionado. Aquelas árvores de néspera foram plantadas por nós, de fato. Mas nós nunca convidamos as famílias do Erquian a virem aqui roubar. Eles invadiram nossa propriedade para roubar. E nós ainda nem cobramos pelo prejuízo. Agora que eles mesmos se envenenaram com o que roubaram, ainda vêm exigir dinheiro de nós, que somos as vítimas. Que tipo de lógica é essa? Lancei um olhar de aviso para todos ali presentes. E então minha voz gelou de vez. Se hoje minha família for obrigada a pagar um centavo por isso, então de agora em diante, sempre que ouvir alguém passando veneno em sua plantação, vou lá, darei uma mordida, cairei no chão e pedirei indenização. Afinal, a lavoura é de vocês. E o veneno foram vocês que jogaram. Mesmo que eu esteja roubando, se algo me acontecer, a responsabilidade continuará sendo de vocês. Aquelas palavras fizeram os aldeões que antes se sentiam isentos começarem a cochichar apreensivos no mesmo instante. No meio da multidão, vovô U, que estava em silêncio até então, saiu mancando com seu bastão. Ele é um dos anciãos mais respeitados do vilarejo. Seus olhos turvos percorreram a todos. E por fim fixaram-se no rosto de Kingua. Kingua, o que você diz tem fundamento. Mas você precisa pensar sobre essas nésperas da sua família todos esses anos. Será que as pessoas estavam realmente roubando? Quando seu avô era vivo, ele costumava dizer que os frutos da sua casa pertenciam a todos. Se as crianças sentissem vontade e colhessem alguns, não era roubo. Agora você vem falar em roubo para criar caso. Não está sendo frio demais? Vovô U, eu o respeito como meu superior. Mas compartilhar as frutas é uma gentileza nossa, não uma obrigação. Pegar sem pedir é roubo, sim. Meu avô era um homem bondoso. Mas ele nunca disse que as pessoas podiam se servir à vontade e depois ainda nos apunhalar pelas costas. Hoje eles vieram roubar nossas frutas e se envenenaram. E ainda querem que eu pague. Onde já se viu isso? Pode até ser, mas o pessoal da vila é pobre. Sua família tem condições melhores, não poderiam ser mais compreensivos. Se começar a cobrar cada centavo, a união do povo acaba. A união já acabou faz tempo. Desde o momento em que eles pararam na porta da minha casa para exigir dinheiro. Ali eu percebi tudo. Bondade não traz respeito, só traz gente querendo montar em cima. De repente, uma risada sarcástica veio do meio da multidão. Era Zaulalvu, lá da entrada leste da vila. Ele trazia uma garrafa verde na mão. Caminhava cambaleando para frente. Kingua, você diz que o povo perdeu a união. Então me diga uma coisa. Naquela época, quando seu avô construiu a casa, ele invadiu metade do meu terreno. Sua família pagou sequer um centavo por isso. No ano retrasado, seu pai cortou 2 álamos meus para usar como lenha. Minha família reclamou de alguma coisa. Agora, por causa dessas nésperas malditas da sua casa, morreu gente. E você ainda quer se fazer de vítima. Naquele momento eu fiquei paralisada por um instante. Pois eu nunca tinha ouvido minha família mencionar esses assuntos. Mas meu pai se levantou bruscamente e rebateu com voz firme. Ele disse que na época os lotes foram distribuídos de forma unificada pela vila. Aquele meio pedaço de terra da família de Zaulalvu já tinha sido devidamente compensado. Quanto aos 2 álamos, foi porque o filho do Zal foi pego em flagrante roubando frutas do nosso pomar. O próprio pai do Zaulalvu concordou em dar as árvores como compensação. Meu pai falava com cada vez mais indignação. Ele afirmou que se o outro queria desenterrar o passado, então era melhor colocar todas as cartas na mesa na frente de todo mundo hoje. E deixar tudo muito bem explicado. Zaulalvu ficou sem palavras diante daquela refutação cheia de provas. Seu rosto ficou vermelho de raiva. Mas ele ainda tentava manter a pose, empinando o pescoço. Resmungando sem parar sobre falsa caridade e coisas do tipo. Nessa hora, a vizinha Shen, que estava em silêncio, de repente se manifestou. Zaulalvu, pare de falar bobagem e criar confusão. Quando sua esposa teve complicações no parto. Foi a vovó da Kingua que correu quilômetros no meio da noite para buscar a parteira. Ela não cobrou nem um centavo de você. Falar essas coisas agora. Parece que você não tem coração, ou a sua consciência foi parar no lixo. Zaulalvu ficou vermelho de vergonha e recuou para o meio da multidão. Mas as palavras dele foram como uma pedra jogada no lago, provocando ainda mais ondas de agitação. O primo de San Laís se aproximou forçando passagem, apontando o dedo na cara do meu pai e gritando. Sua família plantou nésperas na beira da estrada. Não foi de propósito para atrair as pessoas para colher. Agora que deu problema, quer tirar o corpo fora. Sem chance.
As árvores foram plantadas pelo vovô, e a estrada é pública. O que você queria que a gente mudasse as árvores de lugar? Vocês vêm roubar e ainda querem ter razão. A multidão começou a falar toda ao mesmo tempo. Alguns desenterraram dívidas de 10 anos atrás. Outros diziam que como nossa família colheu muito naquela época, era obrigação dividir com a vila. E outros diziam que quem tem dinheiro deveria pagar uma indenização maior. Alguns moradores que antes estavam hesitantes foram novamente influenciados por essas histórias antigas e tendenciosas. Eu olhava para aqueles rostos, tão familiares e ao mesmo tempo tão estranhos. De repente, senti um calafrio percorrer meu corpo. Lembrei que a vovó sempre dizia que o povo da vila era simples e honesto. Mas pelo que vejo hoje, por trás dessa simplicidade, o que se esconde é inveja e puro interesse. Certo, já que querem desenterrar o passado, vamos fazer isso direito. Quem deve dinheiro para minha família, quem pegou mantimentos emprestados e não devolveu? Quem teve a mensalidade escolar paga pelo meu pai para que o filho pudesse estudar? Vamos colocar tudo na ponta do lápis e acertar as contas hoje mesmo. Essas palavras foram como um balde de água fria, dando um choque de realidade nos moradores que queriam causar confusão. Eles se entreolharam. Quem ali nunca tinha recebido um favor da família Xiao? Se fossem realmente prestar contas, eles é que estariam em falta. Os moradores que assistiam à confusão, ao ouvirem o que eu disse, não puderam deixar de refletir. O que a Qingua disse faz todo sentido. No campo se planta árvore, não tem como sair cortando tudo. E na hora de plantar verduras, quem é que não usa um pouco de agrotóxico contra as pragas? Se a família da Qingua tiver que pagar indenização, então todo mundo na vila vai querer fazer igual. Aí ninguém mais vai poder plantar nada nesta terra. Vendo o povo da vila comentando entre si, a situação começou a virar a favor da minha família. Meus pais trocaram olhares e tomaram uma decisão firme. Seguraram a vovó e foram direto para a porta da casa de Jekuixian. Sentaram-se no degrau da entrada de uma vez por todas, com uma atitude de quem não sairia dali enquanto a justiça não fosse feita. Minha mãe foi até a porta da casa da Jekuixian e gritou a plenos pulmões, exigindo que o marido da Jekuixian saísse para se explicar. Eles vivem dizendo que as frutas do Xiao prejudicaram a família deles. Então hoje vamos colocar tudo no papel e ajustar as contas de uma vez. Ela também exigiu que eles pagassem por todas as frutas que roubaram do nosso pomar ao longo desses anos. Centavo por centavo, sem faltar nada. De agora em diante, seria bom que parassem de ter a cara de pau de vir colher aqui, para evitar que comam algo, passem mal e coloquem a culpa na família Xiao de novo. A família Xiao não vai carregar a culpa pelo erro dos outros. Após gritar, minha mãe virou-se bruscamente, olhando fixamente para os vizinhos que antes diziam que os Xiao deveriam pagar indenização. Sem a menor piedade, ela apontou para eles e disse: "E quanto a vocês? Não tenham pressa de ir embora. Quantas nésperas vocês já levaram da minha casa nesses anos? Quantas ameixas, pêssegos, caquis e romãs? Somando tudo isso pouco a pouco. Não é uma quantia pequena. Já que está todo mundo reunido aqui hoje, vamos liquidar essa fatura de uma vez. Daqui para frente, cada um no seu quadrado. Não pensem em encostar em uma única fruta da minha casa. Vai que um dia alguém da sua família come uma fruta da minha árvore, e por qualquer dorzinha de cabeça ou mal-estar, eu acabe virando o culpado sem ter como me defender." As palavras da minha mãe fizeram aqueles vizinhos que adoram levar vantagem ficarem com a cara vermelha de vergonha. A esposa do Zaulauzi não aguentou e interveio com uma voz estridente. "Ora, agora diz que estamos roubando suas frutas. Naquela época sua sogra disse com todas as letras que podíamos colher à vontade. Por que agora está cuspindo no prato que comeu e mudando o discurso?" Meu pai, ao ouvir aquilo, tremia de tanta raiva. Ele apontou para ela e disse: "Dizer para colher à vontade foi apenas por educação, mas vocês abusaram. Levavam cestas e mais cestas para casa. No ano passado, a nossa maior ameixeira ficou sem nenhuma fruta da noite para o dia. Não foi o seu filho quem fez aquilo. Você viu por acaso? Tem provas?" "Sem provas, isso é calúnia." Vendo que a esposa do Zhao não daria o braço a torcer, fui para o lado da minha mãe e tirei um caderninho velho do bolso. Abri em uma página e mostrei para todos. "Aqui está a prova. Minha avó começou a anotar tudo há 3 anos. Hoje eu trouxe o livro de contas comigo. Quem colheu, quando colheu e o que colheu. Tudo detalhado, família por família. Maio de 2012, quem levou o que e em que hora. Cada pequena colheita feita por cada um de vocês. A quantidade exata do que foi levado. Está tudo registrado aqui." Ela sempre dizia para lembrarmos da bondade dos outros. Nunca imaginei que hoje teria que usar isso para expor a má índole de vocês. Assim que terminei de falar, a esposa do Zhao avançou para tentar tomar o caderno. Mas eu me esquivei rapidamente. Ela gritou dizendo que as contas eram inventadas.
Eu dei um sorriso irônico. Abri em uma página específica. E li em voz alta os tipos e quantidades de frutas que ela mesma colheu. Sussurros começaram a se espalhar pela multidão. As famílias do Erquian e do Sanlaís estavam visivelmente desconfortáveis. A esposa do Erquian saiu da multidão e rugiu. E daí que você anotou. Se não comêssemos as frutas, elas apodreceriam no chão. Nós colhemos para ajudar a sua família. Ajudar. Vocês colhem tudo e ainda saem falando que nossas frutas são azedas. Ainda chamam minha família de mesquinha. Isso é o que você chama de ajudar. Kingua. Ano passado, quando meu filho ficou doente. Foi o seu pai quem pagou os 3.000 yuans de despesas médicas. Eu nunca esqueci disso. Sobre o que aconteceu hoje. Eu estou do lado da sua família. Tio Liu. Pessoal, escutem aqui. Hoje eu, Xiao Kingua, não estou aqui para cobrar dívidas. Eu só quero justiça. Roubo é roubo. Não é porque somos bondosos que merecemos ser passados para trás. Minhas palavras, junto com as anotações detalhadas naquele caderno, deixaram os moradores em um silêncio absoluto. Ainda teve gente que, feito bicho, tentou tomar o caderno de mim, mas eu o guardei imediatamente. E ameacei a todos que, se não resolvessem isso logo, eu entregaria esse caderno ao chefe da vila, ou levaria para as autoridades da cidade, para que todo mundo visse como o pessoal daqui retribui a bondade alheia. Seria uma vergonha para o título de vila exemplar. Todo mundo na vila sabe que a minha família é boa de coração. Todos esses anos, sempre que as frutas e vegetais da nossa terra amadureciam, sempre aparecia alguém querendo tirar vantagem. Essas famílias que agora há pouco estavam nos apunhalando pelas costas, foram as que mais se aproveitaram de nós no dia a dia. Não bastava comerem lá. Ainda saíam de sacolas cheias. Sempre colhiam um monte, para levar para os parentes deles. Antigamente meu pai, minha mãe e minha vovó sempre diziam: somos apenas 4 em casa. Não damos conta de comer todas as frutas das árvores. Melhor dar para os outros e ganhar a simpatia deles. Achavam que se a vila lembrasse da nossa generosidade, quando tivéssemos alguma dificuldade no futuro, as pessoas nos ajudariam de volta. Mas quem diria que a mão que alimenta seria mordida? Comeram nossas frutas por tantos anos. Mas quando fomos falsamente acusados, os primeiros a atirarem pedras foram justamente os que mais se aproveitaram. Por outro lado, aqueles que raramente vinham pegar frutas na casa do Xiao foram os que nos defenderam. Aqueles que viviam roubando frutas viram que meus pais não iam ceder e que iam levar o acerto de contas até o fim. Então a maioria começou a se juntar à família Xiao para criticar a Jekuixian, dizendo que ela era uma encrenqueira irracional. Ela mesma espalhou o veneno e causou a tragédia. E ainda queria jogar a culpa na nossa família. Os moradores, mudando de lado como quem troca de roupa, começaram a atacar a família de Jekuixian. Eu olhava para aqueles rostos que momentos antes eram agressivos, e agora fingiam ser paladinos da justiça, e sentia uma amargura profunda no coração. O filho de Erquian correu de repente até mim, e se ajoelhou com um baque surdo. Kingua, me perdoa. Foi a ganância da minha mãe. O hospital disse que ela acabou de falecer. Respeite os mortos, por favor. Será que sua família não pode? Não pode nos ajudar com as despesas do funeral. Nós realmente não temos dinheiro para o enterro. Sua mãe foi envenenada porque roubou as frutas da minha casa. A responsabilidade é da Jekuixian. Se você quer dinheiro para o funeral, deveria cobrar da família dela. Mas a família dela também é pobre. Kingua, sua família não é sempre tão caridosa. Só nos ajude desta vez, por favor. Olhei para o Erquian ajoelhado no chão, sentindo um turbilhão de emoções conflitantes. Lembro que quando eu era criança, o Erquian costumava brincar muito comigo. A vovó sempre dava uns docinhos e frutas para ele comer. Mas agora, ele está aqui ajoelhado, tudo por causa de dinheiro. Antes que eu pudesse abrir a boca, a mãe do Sanlaís também se aproximou. Kingua, eu sei que a minha família está errada, mas os mortos precisam de um enterro digno. Faça uma boa ação, tenha caridade. Dê qualquer quantia que puder. Prometemos não dizer a ninguém que foi uma indenização. Diremos que foi apenas uma doação de cortesia da sua família. Isso não tem nada a ver com dinheiro. Se a minha família pagar hoje, amanhã alguém vai se sentir no direito de envenenar o pomar alheio só para extorquir dinheiro. Não vou abrir esse precedente de jeito nenhum. Falando assim até parece muito justa. No fundo, você só é pão dura e não quer largar o osso. Sua família é tão rica e influente. Por que se importar com essa merreca? Nesse momento, a vovó, que estava em silêncio, deu um passo à frente trêmula. Ela tirou um lenço dobrado de dentro do casaco. Abriu camada por camada. Lá dentro havia um bolo de notas todas amassadas. Erquian, aqui tem 500 yuans. É o dinheiro que juntei vendendo meus ovos.
Pegue para comprar as roupas de enterro da sua mãe. Isso não é uma indenização. É apenas o gesto de uma idosa pela consideração que tínhamos. Vovó, 500 não é nem de longe o suficiente. Pois é, uma vida foi perdida. A família da Kingua tem condições. Dê um pouco mais, vai. Considere isso como acumular pontos com o destino. A bondade da minha família. Não é para vocês usarem como chantagem emocional. Se pagarmos 1 centavo hoje, amanhã alguém vai roubar de propósito só para se envenenar e nos cobrar. Essa porteira. Eu não vou abrir jamais. Quem se atrever a vir aqui causar confusão de novo? Nós vamos chamar a polícia na hora. E vamos processar por extorsão. Além disso, ao longo de todos esses anos, todos vocês aqui já roubaram nossas frutas. Tratem de pagar o que devem nesses próximos 2 dias. Senão, não me culpem por perder a paciência. Vendo que eu não ia ceder de jeito nenhum, as famílias do Erquian e do Sanlaise começaram a ficar com a consciência pesada. Se formos falar sobre quem mais roubou do pomar da família Xiao, ao longo dos anos, os maiores ladrões foram justamente essas 2 famílias. Se formos acertar as contas de verdade, é a minha família que deveria pedir indenização a eles. Além disso, a Jequixinha já foi presa. Eu ainda tenho as provas dela borrifando o veneno. Mesmo que levem isso ao tribunal, eles não têm base legal nenhuma para exigir nada de nós. Vou repetir uma última vez. Ninguém colocou uma faca no pescoço deles para virem roubar no meu pomar. Como as provas eram irrefutáveis. Jequixinha foi condenada pelo envenenamento que causou as mortes. Ela recebeu uma sentença de prisão perpétua. Dizem que logo após o veredito sair, o marido da Jequixinha foi até a prisão. Ele levou um acordo de divórcio e exigiu que ela assinasse. A sentença já saiu. Perpétua. Pelo resto da sua vida. O mais provável é que você apodreça aí dentro e nunca mais saia. Eu sou homem, estou na flor da idade. Não posso ficar esperando por você a vida inteira como se estivesse morto. Anda logo. Assina logo isso aqui. Não me impeça de encontrar alguém que realmente cuide de mim para tocar a vida. Eu passei a maior parte da minha vida com você. E agora, no fim das contas, você fala em divórcio. Onde vou enfiar a minha cara de vergonha? De jeito nenhum. Eu não aceito divórcio. Não adianta você não aceitar. Dito isso, o marido de Jequixinha simplesmente virou as costas e foi embora. Não demorou muito. E o marido de Jequixinha trouxe uma viúva de fora para morar com ele. Não foi apenas a esposa de Erquian que faleceu por ingerir veneno em excesso. Até a esposa de Sanlaise nem chegou a esperar o veredito do tribunal. Ela teve complicações e insuficiência respiratória. E acabou falecendo na cama do hospital. Depois de tudo isso, minha vovó, enxugando as lágrimas, pediu para meu pai pegar o machado e derrubar de vez aquelas nésperas malditas na porta de casa. Meu pai estava indo pegar a ferramenta, mas eu o impedi. Pai, não pode cortar. O pessoal da vila que estava só de camarote, ao ver essa cena, não conseguiu segurar o riso debochado. San Laoliu, lá do oeste da vila com um pão no bico, disse num tom todo sarcástico. Ora, Xiao Kingua, não quer desapegar dessas suas árvores preciosas, é? Pois é. Afinal, é a única lembrança que sobrou do seu avô. Pelo visto, a árvore vale mais que a vida dos outros. Tio San Liu, o seu tanque de peixes perdeu mais de 10 peixes ano passado. E você jurou de pé junto que foi o vento que trouxe o veneno da nossa plantação. Exigiu que minha família pagasse R$ 500 de indenização. E o que aconteceu depois? Foi o seu filho caçula, na bagunça, que despejou o fluido da bateria do carro dentro do tanque. Não foi. Aqueles R$ 500. Quando é que o senhor vai devolver? Você está falando bobagem, se é bobagem ou não. O senhor sabe muito bem lá no fundo. Vou deixar bem claro uma coisa hoje. Essas árvores são da minha família. Não vou derrubar nenhum galho. Quem ousar usar essas árvores como pretexto de novo, vai ter que acertar todas as contas comigo, as novas e as velhas. Isso é uma injustiça divina. 3 pessoas já se foram. E ela ainda não corta a árvore. É de propósito para não deixar os mortos descansarem em paz. Quer atrair ainda mais uruca para a vila. Vejam só, pessoal. Esse é o nível do caráter da família Xiao. Esse berreiro todo fez alguns moradores mais supersticiosos começarem a cochichar e concordar. Aí o Zaolaovu apareceu do nada de novo. Xiao Kingua. Tudo bem se você não quiser cortar as árvores. Então você abre a carteira. Paga um mestre para vir à vila rezar por 3 dias. Para trazer bons fluidos e espantar essa maré de azar. Se não, enquanto a sombra dessa árvore cobrir a vila, ninguém vai ter sossego aqui. As árvores da minha família estão crescendo no terreno da minha família. No que isso incomoda vocês? Querem fazer cerimônia de oração? Pois façam. Quem estiver se sentindo inseguro, que pague do próprio bolso para contratar quem quiser.
Minha família não vai dar nem um centavo. Menina, por que você é tão teimosa? Não pode ceder um pouquinho. Dá um braço a torcer. Somos todos vizinhos aqui. Cede só desta vez. Dona Lee, naquela vez que seu neto caiu na valeta. Foi o meu pai que pulou na água para te salvar. O que o senhor disse naquela época? O senhor disse que a minha família era gente de bem. Que ficaria grato pelo resto da vida. E agora? Só porque me recuso a derrubar árvores que não fizeram nada de errado. E não aceito pagar um dinheiro que não devo. Eu virei a vilã de coração peludo. A vizinha ali tentou abrir a boca para falar, mas abaixou a cabeça e se escondeu no meio da multidão. Meu pai olhou para minha postura firme. Depois olhou para aqueles rostos gananciosos do lado de fora do quintal. E a última gota de hesitação no seu coração sumiu. Ele caminhou até o meu lado. E disse com voz grave para todos ouvirem. As árvores. Ninguém corta. Dinheiro. Ninguém paga. Quem achar que a nossa família está incomodando, pode ir prestar queixa. A partir de hoje. Quem ousar dar um passo no meu quintal sem permissão, ou roubar uma folha que seja, eu vou chamar a polícia para prender o ladrão. Ele falou com tanta determinação que os moradores ficaram intimidados. Eles estavam acostumados com a gentileza e as concessões da família Xiao. Foi a primeira vez que viram uma atitude tão dura. San Laoliu resmungou um aguarde e verá. E puxou os outros que ainda queriam causar confusão, dispersando-se de má vontade. Vovó olhou para o portão do quintal agora vazio. E as lágrimas voltaram a cair. Depois disso tudo, como é que a gente vai viver aqui? Vovó, quem errou foram as pessoas, não as nésperas. Além do mais, essas nésperas aqui foram plantadas especialmente para a senhora pelo vovô. Agora que ele se foi, essas árvores são a última lembrança que a senhora tem dele. Como vamos deixar que uns ladrõezinhos nos façam cortar o que o vovô deixou para a senhora? Vovó me abraçou e chorou copiosamente. Embora as nésperas tenham sido salvas, o clima na vila ficou cada vez mais pesado. Alguns achavam que a minha família era cruel demais, fria demais, e começaram a nos excluir secretamente. Nossa horta foi pisoteada durante a noite, e as roupas no varal viviam cheias de lama. Certo fim de tarde, eu estava voltando da cidade, e vi que alguém tinha escrito com tinta vermelha no muro de casa. Gente de sangue frio terá o que merece. Eram letras grandes e hostis. Em silêncio peguei um balde d'água e limpei tudo, pedaço por pedaço. À noite, não consegui dormir sossegada. Entre um cochilo e outro, ouvi um estalo vindo do quintal dos fundos, como se um galho tivesse sido quebrado. Dei um pulo da cama e acordei o meu pai de mansinho. Nós dois pegamos lanternas e fomos em silêncio para o quintal. Sob a luz do luar, vimos um vulto em cima do muro, quebrando um galho carregado de frutas. Meu pai soltou um grito de ordem e apontou a lanterna com força naquela direção. O invasor levou um susto. Tentou pular o muro para fugir, mas pisou em falso e caiu direto na horta da família Xiao. O Zhao Laovu levou um tombo feio. Ele tentou se levantar todo estabanado para fugir, mas meu pai o imobilizou na hora. Zhao Laovu, você pulou o muro no meio da noite para roubar nésperas. Eu não roubei nada. Eu só estava dando uma olhadinha. Dando uma olhadinha com um cesto na mão. Apontei a lanterna para o pé do muro. Lá estava jogado um cesto de bambu velho. Eu me aproximei e vi que o cesto já estava cheio de nésperas e um maço de cebolinhas, com a prova do crime bem ali. Zhao Laovu não tinha como negar. Então resolveu dar uma de sem vergonha. Zhao Laovu, umas nésperas murchas e umas cebolinhas podres. Quanto você acha que isso vale? Vocês precisam de tudo isso. Somos vizinhos de vila. Se precisamos, escuta aqui. Da última vez você pisoteou a horta. Jogou lama. Pichou as paredes com letras vermelhas. Desta vez foi invasão e furto. E da próxima, vai colocar fogo na casa. Depois de falar, peguei o celular e liguei direto para o posto de segurança da cidade. Dessa vez o Zhao Laovu entrou em pânico. Ele não esperava que eu realmente chamaria a polícia. Não chama a polícia. Qingua. Eu errei. Eu devolvo as nésperas. Devolvo as cebolinhas também. Eu pago o prejuízo. Por favor, não chama a polícia. Se eu for preso, quem vai cuidar da minha velha em casa? Zhao Laovu tentava se fazer de coitado, enquanto se ajoelhava implorando perdão. O barulho acordou os vizinhos ao redor. Algumas luzes começaram a se acender. Tinha gente espiando pela janela. Eu não me comovi. Expliquei a situação e o endereço claramente ao telefone. Desliguei e disse ao meu pai. Pai, fica de olho nele. Vamos esperar a polícia chegar. Xiao Qingua. Seu moleque sem coração. Não é à toa que todo mundo na vila fala mal de você. Você merece ser atingido por um raio.
Espero que as frutas da sua família apodreçam todas. Você? Eu mandei meu pai buscar uma corda e o amarramos. A polícia chegou bem rápido. Embora o valor do furto de Zaulalvu fosse pequeno, invadir a residência de outros durante a noite é uma agravante séria. No fim das contas, Zaulalvu ficou detido por 5 dias e teve que pagar uma multa pelos nossos prejuízos. Esse incidente foi como uma bomba que explodiu novamente na pequena vila. Alguns acharam que minha família agiu certo, mas a maioria das pessoas, especialmente aqueles que já tinham ranço de nós ou queriam levar vantagem, acharam que eu fui cruel demais. As fofocas só aumentaram. O que mais me doeu foi que, certo dia, vi a vovó Zan, que sempre se deu bem com a minha avó, avistar minha avó de longe na entrada da vila e dar meia volta para desviar dela. A vovó ficou ali parada, observando o vulto da sua velha amiga se afastar. Ficou olhando por um bom tempo, até que finalmente se virou e entrou em casa em silêncio. Ela se sentou na soleira da porta, olhando para aquela néspera, e finalmente desabafou o que estava guardado no peito. Se eu soubesse que terminaria assim, teria sido melhor pagar logo aquele dinheiro e pronto. Vovó, nós não erramos em nada. Se cedermos hoje, amanhã eles vão abusar ainda mais. Alguns dias depois, o chefe da vila veio mediar a situação. Ele tentou convencer minha família de que a paz vale mais do que ter razão, e até sugeriu discretamente que pagássemos algo para acalmar a revolta do povo. Meu pai, furioso, deu um soco na mesa. Nós é que somos as vítimas. Por que cargas d'água temos que pagar alguma coisa? A lógica é essa, eu sei. Mas o pessoal da vila agora diz que vocês têm o coração de pedra por não ajudarem os doentes. Como vão conseguir viver aqui na vila desse jeito? Senhor chefe da vila, se formos isolados por insistirmos no que é certo, então este lugar não serve mais para nós. Após essas palavras, um silêncio mortal tomou conta do quintal. O chefe da vila abriu a boca para falar, mas apenas soltou um suspiro pesado. Com as mãos nas costas, deu meia volta e saiu do nosso quintal. Eu me virei e amparei a vovó, que chorava em silêncio. Vovó, pai e mãe, vamos arrumar nossas coisas. A casa velha na cidade pode estar capenga, mas com uma geral dá para morar. As plantações no campo. Colhemos o que der. O que não der, que se dane. Está bem. Vamos deixar esse lugar amaldiçoado. Estando a família unida e com saúde, a gente sobrevive em qualquer canto. Nos dias seguintes, nossa casa permaneceu de portões fechados. Começamos a empacotar tudo silenciosamente. No início, alguns debocharam e torceram o nariz, achando que minha família estava apenas blefando por raiva. No entanto, ao verem nossos poucos móveis sendo embalados e o caminhão de mudança chegando da cidade, os vizinhos finalmente caíram na real. Aquela família, sempre vista como boba e fácil de montar em cima, estava falando sério desta vez. Houve quem admirasse nossa coragem e brio, mas também quem nos chamasse de arrogantes, por não valorizarmos nossas raízes. Seja como for, daquele dia em diante, ninguém mais ousou pisar na nossa família. Anos depois, Jekuixin acabou se dando mal por causa de um acidente, e foi parar atrás das grades. Mais tarde, encontrei alguém disposto a plantar nésperas para mim. Ao saber do incidente do envenenamento na nossa antiga casa, meu noivo aumentou o muro da nossa futura vila para 3 metros de altura. Agora sim ficou perfeito. Esqueça essa história de roubar frutas. Nem ficando na ponta dos pés conseguirão ver a copa da nossa árvore. Quero só ver quem vai ter coragem de tentar algo agora. Desta vez, ninguém mais vai conseguir roubar as nésperas do quintal da Quingua.